Amigos, meu nome é Vinícius Talon e eu quero fazer esta live aqui, que possivelmente ficará salva depois para quem quiser olhar, para quem quiser ver o que eu falei nesta live, para falar sobre estudos, para falarmos sobre a importância de percebermos o atual estado das coisas, fazer uma constatação, uma análise de como estamos nos estudos do direito penal, do processo penal, da execução penal. Eu quero fazer aqui algumas reflexões que eu fiz agora há pouco, eu fui anotando rápido algumas coisas, mas na linha de enquetes que eu já fiz aqui no Instagram, na linha de uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é comparar aquilo que a gente faz como trabalho com aquilo que a gente faz como diversão, como entretenimento. E aqui eu vou fazer uma comparação bem interessante. Eu ainda não vi ninguém fazer essa comparação entre futebol e estudos na área criminal. Mas eu quero começar falando o seguinte: recentemente eu fiz algumas enquetes no meu perfil do Instagram, como por exemplo sobre quem seria aquele professor, aquele doutrinador da foto. Basicamente, eu coloco uma foto de algum professor, Zaffaroni, Roxin, Hassemer e tantos outros, Munhoz Conde, enfim, e pergunto quem é. E observando as respostas, eu percebi algumas coisas e eu fiquei um pouco preocupado. E também juntando isso com uma enquete que eu fiz há um ano e meio, mais ou menos, sobre quem seriam os maiores penalistas do mundo, dá para perceber que temos algumas coisas a corrigir. Precisamos corrigir algumas coisas nos estudos, precisamos perceber. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que neste vídeo eu não farei nenhuma crítica a ninguém individualmente, não é nenhuma forma de tentar ofender, de dizer que eu sei que fulano não sabe, não é nada disso. Todo mundo está em determinado nível, está tentando avançar, está todo mundo tentando estudar, eu estou tentando fazer isso, vocês estão tentando fazer. Então eu peço de coração que não entendam este vídeo como uma crítica, como uma forma de dizer, bom, você não é bom, você não está estudando e tal. Não é isso. Eu quero com vocês fazer uma constatação. Pode ser que dê mais certo para alguns, pode ser que dê um pouco errado para outros, mas de uma forma que essa constatação gere resultados, porque é a única coisa que me interessa atualmente. Tudo que eu tenho postado no Instagram, no YouTube, qualquer lugar, é com o único objetivo de gerar algum resultado, de gerar alguma mudança. Tanto que vocês podem ver, eu não posto, enfim, coisas que não tem algum sentido, alguma coisa por trás, nem que seja um fundo, mesmo que seja, por exemplo, uma piada, um meme, alguma coisa, mas eu faço o pessoal refletir, por exemplo, sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, como eu fiz no Instagram há pouco tempo. E aqui é a mesma coisa, não há motivo nenhum para, enfim, falarmos em forma de crítica sem irmos para o lado da construção de algo melhor. A crítica deve ser acompanhada de uma sugestão. Então, o que eu farei aqui é exatamente isso, é apresentar o que está acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo com você, pode ser que não esteja acontecendo com você, mas você conheça algum colega, e aí você pode encaminhar para esse colega o vídeo, enfim. E com isso, tentarmos mudar as coisas, tentarmos criar uma cultura de mais estudos. Eu vi recentemente, falando em cultura, a possibilidade real de falência de uma livraria. Isso é muito preocupante. O Brasil é um país que lê pouco e, quando lê, lê mal, como eu vou demonstrar aqui, para tentarmos corrigir esse grave defeito. Pense comigo no seguinte: todos que amam futebol, e eu sou uma dessas pessoas, todos que amam futebol já viram jogos dos maiores. Todos que amam muito o futebol já viram jogos dos maiores.
Já viram jogos do Messi, já viram jogos do Cristiano Ronaldo, já viram jogos daquele Barcelona encantador do Guardiola, viram jogos do Bayern de Munique, viram jogos do Real Madrid, do Zidane, muito bem estruturado, viram jogos, enfim, dos melhores times, com os melhores jogadores, porque é isso que a gente procura. Eu não sei vocês, mas se estiver passando um jogo do Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, que está jogando muito, trio de ataque excelente, eu não vou procurar um jogo da terceira divisão do campeonato estadual de não sei onde. Não me interessa. Eu vou ver esse jogo com aqueles atletas, aqueles jogadores que eu admiro muito. Se tiver um jogo do Salah, do Mané, do Firmino, do Haaland, do Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, é esse jogo que eu quero ver. Eu não quero ver o jogo do Joãozinho de não sei onde. Isso não me interessa. No entretenimento, a gente busca os melhores. A gente busca sempre o melhor entretenimento. Então, quando tá passando um jogo que tem essas figuras, a gente para ver. Todo mundo que gosta de futebol já viu um jogo de algum desses jogadores que eu falei. Ou provavelmente de todos os jogadores, ou provavelmente não perde um jogo quando tem esses jogadores. Mas se por um lado quase todos que amam o futebol, ou melhor, todos que amam o futebol, já viram jogos dos maiores, pelo menos Messi e Cristiano Ronaldo, por outro lado, quase todos que amam a área criminal não viram vídeos ou palestras dos maiores da área penal. Provavelmente não viram vídeos ou palestras dos maiores da área criminal. Ou talvez não tenham lido livros, e eu vou chegar nessa parte também. Mas essa enquete que eu fiz sobre a foto do Roxin, foto do Zaffaroni, foto do Raul Servini, foto do Munhoz Conde, foto de tanta gente, do Ferraioli eu botei também. Essa enquete que eu fiz botando a foto e botando 4 opções. Quem é? E aí, enfim, para tentar acertar. Muita gente errou, e ali era um teste. Eu não vou aqui falar nome de ninguém, porque isso não me interessa, e também não interessa a vocês. Mas como as pessoas erraram bastante, dá pra gente entender que elas não conhecem o rosto do Zaffaroni, que é digamos, já que é argentino também, ele é o Messi da área criminal. Não conhecem o rosto do Roxin, que, enfim, é o Cristiano Ronaldo da área criminal. Se não conhecem o rosto, é porque não viram provavelmente entrevistas, e tem muitas entrevistas deles, não viram palestras, não viram vídeos, não procuraram por aulas. O Zaffaroni tem um monte de aulas no YouTube, ele com a camisa social, enfia uma luz, uma luminária, baixa uns livros assim apoiados na mesa, e ele falando sobre direito penal por horas e horas. Não viram o rosto dessas pessoas. Então, isso me preocupa, e é isso que eu estou tentando aqui corrigir, fazendo essa constatação agora. Pense comigo, se não viram os vídeos dos maiores, ou não viram as palestras, ou as entrevistas, o Zaffaroni já deu várias entrevistas para o Brasil, então perderam a chance de apreciar aquilo que há de melhor na nossa área, aquilo que há de mais lindo na área criminal. O que há de mais lindo na área criminal é, comparando com o futebol, aquilo que ocupa o topo do mundo, ou pelo menos o topo da nossa cultura. Óbvio, vamos deixar aqui de lado alguns doutrinadores que não chegam ao Brasil, doutrinadores da Rússia, doutrinadores da China, que tem excelentes doutrinadores de penal, do Japão. O Japão tem, nossa, excelentes doutrinadores que não chegam ao Brasil. Mas pegando aqueles que chegam mais aqui, você tem Zaffaroni, tem o Roxin e tantos outros que a gente tem que aprender a apreciar. Então, vejam, no Brasil, ou melhor, de importância para o Brasil, entre os maiores do mundo, se fosse para a gente falar da mesma forma que eu falei no futebol, Firmino, Salah, Mané, Alexander-Arnold,
Van Dijk e tantos outros, só falei do Liverpool agora, mas se for para falar dos maiores, vamos falar então na área criminal. Zaffaroni, Roxin, Ben Schunemann, Günther Jacobs. Você pode discordar do direito penal do inimigo, como eu discordo. Eu discordo do fundamento de Jacobs, mas não dá para negar que ele tem muita base, que ele escreve bem e que ele tem uma doutrina conhecida no mundo inteiro. Se fosse um Zé Ninguém falando no bar, ninguém daria atenção. Só que há livros, livros e livros dos melhores doutrinadores do mundo, só para pegar alguns exemplos, o próprio Zaffaroni e o Manuel Canso Meliá falando sobre e refutando a tese de Günther Jacobs. Então, enfim, é um dos maiores do mundo, ainda que quem adote um viés garantista, defensivo, seja contra ele. Então temos Jacobs, Manuel Canso Meliá, Gracia Martim, Carmen Gomes Ribeiro, Jesus Maria Silva Sanches. Caramba, expansão do direito penal, algo tão atual, tão importante, as velocidades do direito penal, que é importante para entender o caráter da pena e da restrição de direitos e garantias no processo penal. Isso é muito importante. E o livro dele, que existe no Brasil, é pequeno, é fácil de ler. Além deles, Raul Servini, aqui do Uruguai, que fala sobre os processos de descriminalização, tem um livro excelente sobre isso, que fala muito bem sobre o direito penal econômico. Mercedes Pérez Manzano também, excelente doutrinadora. Ferraioli, que na verdade ele é um jusfilósofo, ele não é especificamente um penalista, ele é um jusfilósofo, ele parte da filosofia para falar sobre o direito. Luigi Fofani, já que eu falei Luigi Ferraioli, Luigi Fofani também, no direito penal econômico, um dos maiores do mundo. Eu gosto muito dele quando ele fala sobre direito penal do amigo e tolerância máxima, fazendo aí, portanto, um trocadilho com tolerância mínima e direito penal do inimigo, demonstrando como lá na Itália fizeram um direito penal do amigo, uma tolerância máxima para crimes econômicos, corrupção, enfim, bem legal também. Henrique Ordaig, a pronúncia, enfim, não sei exatamente qual seria, um dos maiores do mundo também. Enzo Musco é excelente. Enzo Musco tem vários artigos, principalmente nas revistas espanholas. Depois eu vou até mencionar onde vocês conseguem encontrar alguns desses. Silvina Bacigalupo, se eu não me engano, é da Autônoma de Madrid. E excelentes posicionamentos. E também Henrique Bacigalupo, também da Espanha, e, enfim, apresentando uma visão muito importante do direito penal. Citei aqui apenas alguns rápidos do mundo. Então, para vocês, talvez alguns tenham fugido. Deixei de falar Caiambos, Munhoz Conde, Loic Wacquant, falando sobre tolerância zero, criticando tolerância zero, enfim, tantos outros que existem que também têm grande relevância na área criminal. Esses que eu falei, talvez alguns sejam conhecidos, Zaffaroni, Roxin, outros desconhecidos, outros, talvez muitos não tenham nem ouvido falar. Tudo bem, Ferraioli, Roxin, Zaffaroni são muito conhecidos, mas outros, como por exemplo, Gracia Martim, Meliá, Jacobs é conhecido, enfim, mas Servini, Mercedes, Silvina, Fofani e tantos outros não são tão conhecidos no Brasil. E precisamos conhecê-los, porque são os maiores do mundo. É como você falar de futebol e não saber quem são os jogadores do Liverpool. É como falar de futebol sem saber o nome de nenhum jogador do Real Madrid, do Barcelona. Não dá, então a gente tem que conhecer. E essas enquetes que eu fiz com fotos de doutrinadores, perguntando quem é, isso demonstra como muitas pessoas não viram os vídeos, como muitas pessoas não viram esses vídeos de tantos doutrinadores, tantas palestras, e
Isso vai prejudicar na estrutura. Alguém daqui a pouco vai falar, bom, mas a única coisa que me interessa é prática. Cara, na área criminal não dá para ser despachante. Em algum momento você tem que parar e ler. Você tem que saber, você está trabalhando ali, não sabe o que é uma pena, ou qual é o fundamento da pena, ou que Ferraioli, um dos maiores do mundo, fala sobre execução penal. Não dá para ficar nessa. Não dá para ser alguém que só carrega papel de um lado para o outro. Não é para ser despachante. Não é para ser uma pessoa limitada à prática. Ah, eu falo isso na audiência e vou para casa e durmo. Não. Tem que ter pelo menos um entendimento sobre a base por trás disso. Porque se você não tiver esse entendimento sobre a base, você vai estar fazendo coisas sem ter a mínima ideia do que está acontecendo ali. Então, isso é extremamente preocupante. Eu sugiro o seguinte, uma constatação. Parem e reflitam aí. Você já leu algo de Ferraioli? Vamos ser sinceros aqui. Você já leu algo de Ferraioli? Você já leu algo de Zaffaroni? Você já leu algo de Roxin? E eu não estou falando ler o que algum autor brasileiro disse que ele escreveu. Estou falando ler o que ele escreveu. Você já fez isso? Porque se não fez, eu não vou nem dizer para você que, nossa, você está para trás e tal. Não é isso que eu quero falar. Isso daí, caramba, não vai te acrescentar nada e também não me acrescenta nada te falar isso. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: você está perdendo. Você está perdendo. Se você nunca leu nada dos maiores, você está perdendo. Você não sabe como é legal pra caramba, como é muito bom, como é muito prazeroso pegar um artigo, caramba, artigo pequeno, de 8 páginas, do Roxin, o Hassemer, meu Deus do céu, infelizmente ele faleceu, mas Hassemer escrevia bem pra caramba. Hassemer escrevia de uma forma perfeita. Munhoz Conde, eu vou falar para vocês daqui a pouco um artigo que Munhoz Conde escreveu, salvo engano, não sei se foi 2002 ou 2003, Munhoz Conde provando que Edmund Mesger, um dos maiores penalistas até então, tinha frequentado vários campos de concentração da Alemanha nazista. Olha só! E Munhoz Conde foi ameaçado pra cacete em razão disso. Foi muito ameaçado e ele fala isso também no artigo, fala isso nos livros, enfim. Então, formar essa base é muito importante. Deixa eu ler aqui. Bom, tá, alguns comentários aqui. Voltando. Uma enquete que eu fiz uma vez foi: quem são os 5 maiores penalistas do mundo? Eu fiz essa enquete lá no Facebook. Depois eu fiz no Instagram também. Quem são os 5 maiores penalistas do mundo? Muitas respostas boas, mas a maioria ruim. A maioria falando 5 autores brasileiros. Aí dos dois, ou o pessoal leu errado, onde dizia... Pergunta bem curta: quais são os 5 maiores penalistas do mundo? Então a pessoa leu isso e entendeu que eu estava falando do Brasil. Errou na leitura. Isso é preocupante. Imagina, nossa, leio lá, denuncio pelo artigo 33 da lei de drogas. Aí eu falo, opa, fui denunciado então por homicídio. Não dá. Uma coisa é lei de tráfico, outra coisa é homicídio. Uma coisa é furto, outra coisa é roubo. Uma coisa é apropriação indébita, outra coisa é estelionato. Uma coisa é mundo, outra coisa é Brasil. Então, não dá para errar na interpretação. Não dá para errar na visualização. Porque se uma frase pequena de uma rede social já é interpretada de forma equivocada, como alguém vai conseguir pegar, sei lá, vamos pegar qualquer artigo aqui, isso daqui que eu postei há pouco tempo até, ingerência e imputação objetiva do Klaus Roxin. É um artigo pequeno, ó. Esse daqui, o artigo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. 10 páginas, mas dessas assim. 10 páginas dessas aqui.
divididas em duas colunas. Então, não dá, porque por mais que esses autores estrangeiros escrevam de uma forma bem clara, eles não são, nossa, complexos e tal, só tem que ler a obra para ir pegando tudo, para entender que eles tentam não cair em contradições. Mas por mais que sejam até fáceis, depois que você pega o jeito, são autores que se você der mole, você perde o principal. Você perde a essência, e isso não podemos perder. Então, quando eu perguntei isso lá, quem são os 5 maiores penalistas do mundo, e responderam 5 brasileiros, uma das duas coisas aconteceu. Ou leram errado uma frase pequena, uma pergunta pequena, onde dizia do mundo entenderam do Brasil, ou entendem que todos os melhores doutrinadores do mundo são brasileiros. E aí tá errado também. E não é complexo de vira-lata. É que o mundo é gigante, o mundo é enorme. O Brasil em leitura, salvo engano, o último ranking que eu vi, o Brasil era o número 57, 58, estava atrás de países que você não visitaria. Com certeza você não visitaria por medo, sei lá, medo de segurança, que você não moraria, você não trocaria o Brasil para ir para esses países. Mas nessa lista de leitura, o Brasil está ali, abaixo de países piores. Piores no sentido de ter mais insegurança, mais dificuldades. Então, olha só, o Brasil lê pouco e lê mal. Se entender que os 5 melhores penalistas do mundo são brasileiros, então você está dizendo que Roxin não tem nenhuma importância, tudo que ele fez sobre autoria, tudo que ele fez sobre bem jurídico, tudo que ele fez sobre insignificância, tudo que ele fez nesse sentido não teria nenhuma relevância. É preocupante. Ou Zaffaroni, tudo que Zaffaroni fez no desenvolvimento da coculpabilidade, no desenvolvimento de tantas coisas que repercutem no mundo, um debate da política criminal, da execução penal e outras coisas, da questão criminal em geral. Ele faz até algumas constatações óbvias, mas ele fala aquilo ali. Aquilo ali não serviu para nada. Falou aqui Jacobs, Guinta Jacobs também. Jacobs, ele desenvolveu o direito penal do inimigo e em determinado momento do desenvolvimento dele, aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí a teoria dele ganhou muita repercussão, cresceu a repercussão. Ele já palestrava pelo mundo, já tinha uma importância dentro do cenário, digamos, criminal, e passou a ter uma importância também política, porque ele passou a ser chamado por políticos para que ele falasse sobre o uso do direito penal contra terroristas e tudo mais. Então, ele é importante também. Aí você vai falar sobre o pessoal que desenvolveu o funcionalismo, cada um, óbvio, com o seu viés, o Roxin, o Jacobs. Então, não foi nada. Será que não foi nada isso que eles desenvolveram? Ou Ferraioli, que desenvolveu o garantismo penal, não foi nada também? Ou Caiambos, que é hoje quem melhor fala sobre o direito penal internacional. Ou Munhoz Conde, a teoria do delito de Munhoz Conde, que é um pouco diferente da que conhecemos aqui. Será que nada disso tem relevância? Tem um comentário aqui, tive aula na pós-graduação com o defensor público do Estado de São Paulo e ele sempre nos disse, quando pertinente, que na América Central o estudo do direito penal é levado a sério. Isso daí é verdade. O que eu posso te dizer? Vamos explicar assim. Naquilo que chega ao Brasil, a gente tem uma visão europeia, então são os escritores principalmente da Alemanha e da Itália, Alemanha, Itália e Espanha, que chegam bem ao Brasil. Portugal, alguns, Mário Monti, por exemplo, chega bastante ao Brasil, vem bastante aqui trazer o conhecimento dele.
Da Inglaterra já não chega ao Brasil. Dos Estados Unidos dificilmente chega ao Brasil. Chegam quando escreve alguma coisa de maior interesse popular, de maior interesse até para, como que eu posso dizer, para vendas até. Então, por exemplo, o Loic Wacquant chega ao Brasil de que forma? Sendo um livro que interessa ao público. Angela Davis agora chega ao Brasil de que forma? Tendo um livro que interessa ao público, se as prisões estão obsoletas. Então, são autores que no Brasil não ficam tão fortes, tanto que se você perguntar quem são os professores das 3, 4 principais universidades americanas, os professores de direito penal ou com viés criminal, enfim, processo penal, direito penal, das 5 principais universidades americanas, eu duvido que alguém saiba. Então, não chegam aqui. Vai chegar, sabe como? Se você tiver a assinatura do Questia, por exemplo. Porque lá no Questia você terá uma dedicação maior ao conteúdo dos Estados Unidos e da Inglaterra. E provavelmente muitos que estão vendo aqui nunca ouviram falar sobre o Questia. Por quê? Porque muitos professores não indicam. Eu indico o Questia nada há 3 anos. Lá no meu curso, nos vídeos, eu já falei, estude pelo Dialnet, por exemplo, que tem principalmente artigos em espanhol, compila ali todos os artigos, ou pelo menos os principais artigos das principais revistas do mundo, muito conteúdo gratuito, e o Questia, que, sinceramente, eu nunca vi ninguém indicar. Eu descobri pesquisando, será que existe um Netflix de artigos, de livros científicos? E tem lá, tem o Questia. Então, você vai descobrir quem são os professores das universidades norte-americanas pelo Questia, ou pesquisando e indo atrás dos artigos deles, das revistas científicas. E algumas dos Estados Unidos, e principalmente da Inglaterra, eles cobram. Você tem que pagar assinatura para ter acesso à revista. Então isso não chega tanto ao Brasil. E aí falou sobre a América Central. De fato, eu tenho grupos, alguns dos poucos grupos que eu participo de direito penal, enfim, de qualquer coisa. No grupo do WhatsApp eu não participo quase nada mais. Mas são com advogados da Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, já postei aí uma vez também que me convidaram para palestrar lá na escola, no Colégio de Advogados da Costa Rica. Eles estudam muito a área criminal. Talvez tenham uma visão de maior estudo dogmático que a nossa aqui no Brasil. Eu não queria dizer exatamente isso que eu vou falar agora, mas faça uma comparação aí. Não confia em mim. Primeiro, não confie no que eu vou dizer. Façam essa comparação. Coloquem entrevistas, por exemplo, entrevistas do Luiz Greco, que é, na minha visão, aquele que será o maior penalista brasileiro de todos os tempos e um dos maiores penalistas do mundo, com certeza. Tanto que agora, novo, ele escreve com o professor Klaus Roxin. Foi orientado por ele e escreve com o professor Klaus Roxin. Então, o nível dele é absurdo. Faça o seguinte, pesquisem lá no YouTube. Entrem no YouTube, escrevam Luiz Greco. E aí, no filtro, coloquem os mais recentes. E procurem entrevistas dele na Espanha. Ou melhor, na Espanha não, esquece a Europa. Procurem entrevistas dele na Colômbia, Peru e Chile. Nesses 3 lugares, pesquisem lá e vocês vão encontrar, caramba, uma entrevista pesadíssima, uma entrevista que não dá para você ouvir a entrevista e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Você tem que ficar assim, ó, parado, ouvindo a entrevista, prestando atenção na pergunta, genial, para ouvir a resposta, absolutamente genial também. Um nível de assustar. Quando eu comecei a acompanhar o Luiz Greco, tem bastante tempo, eu já vi que ele estava palestrando muito nos outros países da América do Sul. E nessas entrevistas que ele dava lá,
que ele dá lá ainda, agora tudo videoconferência, enfim, as perguntas que fazem são de uma inteligência assustadora, uma inteligência assustadora. Tanto que se você olhar o site leges.pe, ou o site âmbito jurídico, leges.pe é do Peru, o âmbito jurídico da Colômbia, os artigos que escrevem lá são mais dogmáticos que os artigos que a gente escreve aqui. São muito mais profundos, são muito mais pesados. E nessas entrevistas você se assusta, porque você acha que vão perguntar alguma coisa do tipo como é ser um professor na Alemanha? Como alguma novidade, o que estão decidindo lá e tal. Não, pega uma parte específica da obra, começa a perguntar aquilo de uma forma muito intensa, muito pesada, é algo assim lindo de se ver. Então façam esse exercício, não confiem em mim, pesquisem, pegando aí esse comentário que falaram sobre a América Central, mas vão pegar a América do Sul, pesquisem essas entrevistas do Luiz Greco nas universidades da Colômbia, do Chile e do Peru, que são alguns dos maiores estudiosos da área criminal aqui na América do Sul. A gente pensa que é só a Argentina, que o Brasil está voando, o Uruguai por ter o Raul Servini, enfim, mas eles fazem um trabalho muito bom. E aí, nessas enquetes, o que me assustou foi o seguinte, os resultados, muitas vezes colocando 5 penalistas brasileiros como os maiores do mundo. Olha, colocar dá para colocar. Dá para colocar, vai deixar gente boa de fora, com certeza. Mas um penalista brasileiro dá para colocar. 2, caramba, tá forçando, porque para botar 2 penalistas brasileiros, você já tá rasgando aí, enfim, o Fofani, o Enzo Musco, o Iosconde, depende. 3 já é impossível. Com todo respeito, eu gosto da doutrina brasileira, mas não dá para dizer que o Brasil tem 5 dos maiores penalistas do mundo. 4, 3, 2 é difícil pra caramba. 1 dá para botar. Se você falar nenhum, o Brasil não tem nem ao menos um penalista entre os 5 maiores do mundo, dá para falar também. Você pode falar nenhum, isso tem que ter um respeito à sua opinião. Dá para falar tem que respeitar a sua opinião. 2 já é muito complicado. Então, não é nem questão de gosto. Não se trata de falar, mas pode ser uma questão de gosto. É que é praticamente indubitável que alguns penalistas são gigantes no mundo. E a gente está pegando, olha só, tudo isso que eu falei, tirando ali, sei lá, Zaffaroni, Argentina, Loic Waquante, Estados Unidos ou Canadá, mas ele, acho que, salvo engano, mora nos Estados Unidos, Servini, Uruguai, o resto é Europa, o resto, enfim, são doutrinadores da Espanha, da Alemanha, e isso demonstra que a gente ignora ainda que há muitos penalistas excelentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, fora aqueles outros que a gente nem chega a conhecer, como os da China, da Rússia, do Japão, da Austrália, já me falaram, alguns eu não cheguei a ler, mas, enfim, é uma comparação que a gente tem que pensar. E quando alguns falam os nomes certos, essa é uma outra preocupação também. Quando alguns falam, Zaffaroni, Roxin, bom, esses são nomes conhecidos. É tipo falar, Neymar. Quem são os maiores jogadores do mundo? Você vai para um país que não tem nenhuma tradição no futebol, alguém vai responder, Ronaldo, Messi e tal, Pelé. Vão responder uma coisa assim, meio no automático. Então, mesmo aqueles que acertam, a gente tem que pensar isso também. Quando dizem Zaffaroni, Roxin, Schunemann, Jacobs, Munhoz Conde e outros, sabe alguma coisa sobre aquela pessoa que citou? Eu repito, aqui eu não estou citando nomes, eu não estou falando de ninguém individualmente, eu estou falando para vocês refletirem sobre isso também. Sabem alguma coisa sobre aquela pessoa que citou? Então se alguém fala, quais são os maiores penalistas do mundo? Zaffaroni, tá, o que você sabe sobre o Zaffaroni?
livros. Quais são os livros dele? Sobre o que ele fala. Se você olhar os livros, ele vai para qual lado? Ele é minimalista, caminha para o abolicionismo, ele é punitivista, e aí? Alguma tese que ele já falou, e aí? Então isso é uma coisa que não dá para se enganar em alguns momentos. Você pode conhecer o nome, mas talvez não conheça aquilo que a pessoa escreveu. E eu não tô falando nem de conhecer a fundo, eu tô falando assim, Roxin, insignificância. Só saber isso, uma ligação, só saber isso. Munhoz Conde, teoria quadripartida. Fofani, delitos econômicos, e atacou pra caramba lá a reforma após a Operação Mãos Limpas. Enfim, Loic Wacquant, caramba, não precisa nem saber a fundo, mas o que ele falou, por exemplo, sobre o Rudolf Giuliani, sobre aquilo que aconteceu em Nova York, no sistema de tolerância zero, qual foi a crítica que ele fez em relação a isso, a perseguir pessoas, determinados grupos, só ter uma ideia sobre isso. Não precisa conhecer a fundo, não precisa. Nessa etapa que eu estou falando, eu não estou dizendo vou conhecer a fundo, mas ter uma ligação. Roxin tem uma relevância sobre autoria, teoria do domínio do fato, sobre quem pode ser autor. Ele teve relevância, lá atrás ele ganhou relevância, contribuindo com a doutrina dele para punir aqueles chefes da Alemanha nazista. Aquela doutrina dele explicava a importância de punir os chefes da doutrina nazista, enfim, do governo nazista. Então, fazer essa ligação, pelo menos entender, aquele cara falou sobre isso, aquele cara falou, fulano falou sobre isso, ciclana, caramba, fala sobre aquilo. Então, fazer essa ligação mínima, inicial. E aí, será que quando alguém fala, os maiores penalistas do mundo são Zaffaroni, Roxin, Schunemann, Munhoz Conde e Caiambos. Mas Caiambos escreve sobre o quê? Qual é a linha que Caiambos segue? Não dá para errar, não dá para se enganar. Ele segue um caminho. Caiambos não fala sobre execução penal. Caiambos segue um caminho do direito penal internacional. Ele fala sobre algumas coisas específicas. Ele fala sobre alguns crimes específicos, não sobre tudo. Então, pelo menos entender isso. É por isso que eu falei, será que mencionou só porque ouviu falar? Como, enfim, alguém, por exemplo, de um país sem tradição no futebol, jogador bom, Ronaldo, tal. Viu algum jogo do Ronaldo? Nunca viu. Citou assim só porque, entendeu? Não dá. O que eu tô falando, gente, com todo o respeito do mundo, não é para ofender ninguém. Se alguém se sentir ofendido, me manda mensagem depois, eu peço 1000 desculpas com toda certeza, porque não é para ofender ninguém. É porque eu entendo que a gente só percebe o que não sabe quando alguém chama atenção para aquilo. É muito difícil você perceber sozinho. Às vezes você percebe sozinho pegando aqui, vou pegar aqui, por exemplo, Roxin, pega um artigo que eu acabei de falar, começo a ler Roxin, caramba, mas ele fala isso? Poxa, mas eu não sei nada então. E aí começa a perceber a grande ignorância sobre o que Roxin escreveu. Eu até agora vi aqui, isso daqui é muito legal, putz que pariu, como que eu deixei ele de fora? Félix Herzog, aqui, não sei se dá para vocês verem aí, tá invertido, enfim. Félix Herzog, catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Berlim. É excelente também. Esse artigo aqui, especificamente, é sobre alguns riscos do direito penal do risco. Então essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse ponto de citar nomes. Outro ponto, se sabe algo, se eu sei, Roxin, insignificância, Zaffaroni, co-culpabilidade, crítica à fundamentação da pena e tal. Se eu sei algo sobre isso, eu sei,
porque eu li na obra daquele autor ou em algum livro resumido, enfim, de outro autor. Pensem isso também, pensem isso. Então, poxa, eu sei que fulano de tal fala sobre tal coisa. Igual eu falei ali, Munhoz Conde. Munhoz Conde, quando eu lembro dele, não tem como lembrar de como ele bate em cima de Edmund Mesmer. Nossa, eu espero que no futuro isso não aconteça comigo. Alguém, eu vou pegar, vou ficar aqui 10 anos só falando mal do Leibniz, só criticando tudo que ele fez até hoje. Tomara que não aconteça, mas vamos lá. E o Edmund Mesmer, o Munhoz Conde, poxa, você sabe sobre a teoria quadripartida dele de onde? Você leu nas obras dele, e é difícil, eu entendo, é difícil comprar livro de alguns autores. Livro do Munhoz Conde eu só achei em espanhol, em espanhol até hoje. Só uma água aqui rapidinho. Livro do Munhoz Conde eu só achei em espanhol até hoje. Artigos eu já achei em português. Então, para comprar, tem que comprar, por exemplo, na Amazon Espanha. Demora para chegar aqui, caro. A gente está falando de 30 euros, 40 euros, 60 euros. Faz as contas aí, converte. Mais o frete, então é caro para comprar na Amazon Espanha, mas dá para ler artigos dele, por exemplo. Pesquisar em algumas universidades, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Huelva, o Dialnet, vai direto no Dialnet, pesquisa lá, que aí onde tiver você encontra. O IBCrim também, sendo sócio do IBCrim, tem acesso à biblioteca. E a biblioteca do IBCrim de artigos é uma coisa linda. Então tem muito lugar para achar os conteúdos. Mas essa constatação você tem que fazer. Você sabe que fulano de tal fala sobre aquilo, por quê? Porque você leu a obra dele, pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser um capítulo do livro, um artigo dele que foi traduzido para o português e está numa coletânea, está numa revista brasileira, enfim, porque você leu o que ele falou ou porque você leu algo que alguém falou sobre o que ele escreveu. E aí, aquela história, o Brasil tem muitos leitores, muitos pseudo-leitores. E o que eu estou fazendo aqui, gente, parando agora essa hora para conversar, tendo muitas coisas para fazer, não podia estar aqui agora, é tentar chamar a atenção para que você não seja um pseudo-leitor, para que você leia de fato aquilo que você se propõe a ler. Sert Langes fala uma coisa muito, muito boa, eu não sei se vocês já leram, se vocês não leram, talvez algumas das coisas que eu estou falando aqui, vocês não vão pegar. Eu estou pressupondo que vocês têm algum entendimento sobre algumas coisas. Então, por exemplo, no livro A Vida Intelectual, Sert Langes fala que tem que ler pouco. Tem que ser seletivo. A vida é curta. Você não vai conseguir ler todos os livros, enfim, do mundo. Não dá. A vida é curta e Sert Langes diz bem claramente: vá aos melhores, aqueles que escrevem livros eternos. Poxa, não me interessa, com todo respeito, não me interessa ler um artigo, um texto de alguém que escreveu sobre é crime ou não que o primeiro secretário de não sei onde, de tal estado do governo federal praticou. Eu não quero isso, porque daqui a um ano ninguém está falando disso. Eu quero saber o que Roxin fez do início ao fim, porque daqui a 50 anos vão estar falando sobre isso. Se eu estiver vivo até lá, beleza, vou poder debater. Eu quero saber coisas que têm um caráter mais eterno, e não aquelas coisas temporais. E eu quero saber coisas dos maiores, não de pessoas que estão tentando provar o valor a cada dia, mas daquelas pessoas que provaram o valor com muitas coisas que já fizeram. Então, Roxin, Munhoz Conde, Zaffaroni, Caiambos, Bacigalupo, os dois, todos os outros, o Servini, e esses daí todos, eles já provaram que tem um valor pelo nome que conquistaram, pela obra que publicaram, e você tem que ler. Dê preferência a livros dos maiores do mundo. Eu não estou dizendo, desconsidero os livros, então, de fulano, ciclano. Não, se der, leia também.
mas a prioridade é ver aquilo que há de melhor na sua área. Porque se no entretenimento você vai procurar a melhor série, você é assim também, eu sou assim, você é assim. No entretenimento você vai procurar a melhor série da Netflix. Por que você não vai ver aquela lá com nota 70, 60? Porque você não é louco, não quer rasgar tempo. No futebol, você quer ver jogo do seu time de coração, ou dos melhores jogadores do mundo. Você não vai perder tempo vendo o time lá, a oitava potência do estado. Você não vai perder tempo com isso. Se é desse jeito, no entretenimento, porque na carreira você vai se expor apenas aos piores ou aos medianos. A prioridade é ir nos melhores, a prioridade é ler os melhores e depois ler o resto. A Sertilanes até fala que logo abaixo dos gênios estão aqueles que sabem admirar a genialidade dessas pessoas. Então é como se Sertilanes falasse, poxa, lá em cima, trazendo para a nossa área, Sertilanes não escreveu pensando em direito, óbvio, mas lá, na nossa área, lá em cima, você tem, caramba, Zaffaroni, tem Roxin, poxa, tem Fofani, tem tantos aí que a gente tem que admirar, e logo abaixo deles estamos nós que admiramos. Não tem outra pessoa ali. Você chega perto dessas pessoas quando você é um admirador dessas pessoas, dos maiores. Então, por isso que o Sertilanes fala, logo abaixo dos gênios estão as pessoas que sabem admirar a genialidade desses gênios. Espero que sejamos nós. Então, faça isso, admire. Não fique indo apenas naquilo que alguém falou. Fulano de tal escreveu um livro, aí botou lá 6 linhas, um parágrafo, uma página, falando sobre o que Roxin fez. Caramba, não dá. Vai direto lá, leia o melhor, leia Roxin. Faça isso, que você não vai se arrepender. É uma coisa apaixonante isso daí. Então, como eu disse, se você sabe algo da obra, você leu na obra do autor ou em algum livro resumido que mencionou aquilo. E aí vou trazer aqui mais uma dica, uma coisa que é um projeto que eu tinha em 2016 e 2017. Olha só, já tem tempo isso. Projeto que eu lancei em 2016, 2017, fiquei, caramba, mais de um ano botando no meu site, evinistalon.com, um artigo científico desses maiores do mundo por dia. Por dia. Um artigo que eu lia, resumia e botava lá. São esses artigos aqui, ó, que eu continuei lendo, só parei de botar lá. Ó, esse daqui do Dario Hipólito, de Roma, Herzog, Roxin, Pérez Lunho, Robledo, enfim. Cara, vocês não vão acreditar, mas foi a coisa que me deu mais trabalho no meu site. Meu site hoje tem, acho que 3.000 e poucas postagens, quase 4.000 postagens entre artigos, vídeos, enfim. E isso que eu fiquei mais de um ano fazendo é uma página, é um link. Não são 500 páginas e 500 links. Não, você entra lá, evinistalon.com/leituras. Repito, evinistalon.com/leituras. E ali, aí você desce, vai lá para o final, lá para baixo. E você encontra, por exemplo, o artigo, vou fazer a tradução aqui do título, Jurisdição e Execução Penal, a prisão, uma contradição institucional. Foi o primeiro artigo que eu botei lá. Luigi Ferraioli. É um artigo que ele publicou na revista Crítica Penal e Poder, 2016, Universidade de Barcelona. Esse artigo, sabe quando eu li e resumi, para quem estava acompanhando no site? 22 de dezembro de 2016. 22 de dezembro de 2016 eu botei no meu site um artigo do Ferraioli que tinha acabado de sair. Saiu em 2016, eu li e botei lá
um resumo que ocupa 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Só pegando as ideias principais, assim, bem pontual mesmo. Por exemplo, olha só, coisas que muita gente não sabe, que Ferraioli, tão comentado no Brasil, todo mundo fala que é garantista, Ferraioli falou em 2016, a execução penal não é jurisdição, a execução penal foca na personalidade e não no fato, o autor deixa claro, no caso Ferraioli, que não é abolicionista, a pena é necessária, segundo ele, a pena não é somente prisão, o autor analisa a vida no cárcere e as regras dos presos, as regras internas, cita o Brasil como exemplo de máfia nos presídios, ele citou o Brasil no artigo. Há uma contradição institucional da prisão, a prisão reproduz o estado de natureza, o Estado está ausente na prisão, deve-se buscar uma progressiva superação da prisão, critica a prisão perpétua, o máximo das penas deve ser reduzido, o Brasil aumentou. Por meio da lei anticrime, o Código Penal foi alterado, pulou de 30 para 40. Ferraioli falava, o máximo das penas deve ser reduzido. A prisão deve ser apenas para crimes graves, começando essa substituição pelos crimes patrimoniais, que é uma coisa que eu falei agora há pouco tempo numa live. A live foi com o Fernando Vettorazzo, delegado, que a gente fez para a PUC do Paraná. E nessa live da PUC, a gente falando sobre execução penal, eu disse, olha, a lei anticrime poderia ter feito muito mais, porque, poxa, crime de furto, ação penal pública incondicionada, com chance de prisão, isso para mim tinha que ser reformado. Então, por isso que eu acho que devemos buscar esse tipo de fonte. Enfim, e aí ele fala sobre a mudança, diminuir a distância entre o modelo teórico e a realidade da prisão. Olha isso, um artigo de 10 páginas do Ferraioli. Isso foi uma das coisas que me deu mais trabalho para fazer. Eu fiquei mais de um ano lendo artigos todos os dias, escrevendo o resumo, escrevendo no meu site, e foi uma das coisas que deu menos leitores até hoje. Eu fiz mais pelo prazer de ajudar poucas pessoas e me ajudar também, porque eu fui estudando pra caramba, do que propriamente para ganhar curtida, acesso. Coisa desses, que tem, sei lá quantos artigos, 500, 600 artigos, não sei, que eu indico, artigos dos maiores do mundo e do Brasil, deu menos acessos, por exemplo, olha, imagina ler isso tudo de artigo, deu menos acesso do que quando eu boto lá, projeto de lei para aumentar a pena de tal coisa, STJ decidiu tal coisa. Isso dá muito mais acessos do que esse negócio que eu fiz, evinistalon.com/leituras, que me deu um cansaço desgraçado e teve muito menos leitores. Para vocês terem uma ideia, no dia 23 de dezembro, pouco antes da véspera de Natal, portanto, publiquei um artigo do Hassemer, Desenvolvimentos Previsíveis na Dogmática do Direito Penal e na Política Criminal, e o resumo tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas. O resumo que eu fiz, onde ele fala, por exemplo, há elementos penais estáveis. O povo parou de discutir o que é dolo, culpa, enfim, pelo menos a mudança explosiva acabou. As reformas penais têm ocorrido mais na parte especial do que na parte geral. Por meio da expansão da criminalização. Há novos setores no foco penal: ambiental, drogas, economia, processamento eletrônico de dados, terrorismo, criminalidade organizada e corrupção. A moderna política criminal trata do perigo abstrato e do bem jurídico universal, o que diminui as chances de defesa. O direito penal não é mais última ratio, mas sim prima ou até sola ratio. Por isso que eu falei no início, Hassemer é um dos maiores de todos os tempos e tem, na minha opinião, talvez a melhor escrita de todos os tempos na área criminal. Isso daqui chegou para vocês na faculdade? Para mim não chegou. Eu tive que ir atrás desse artigo dele. Ninguém falou, tem um cara chamado Hassemer, ele fala sobre direito de intervenção. Ele fala que a pena passou a ser sola ratio. O direito penal passou a ser sola ratio, prima ou até sola ratio. Que mais aqui que ele fala?
Direito penal cooperando ao máximo com outros âmbitos. Não há alternativa à orientação do direito penal pelo autor, mas o direito penal do futuro deve levar mais em consideração a vítima. E tantas outras coisas. Ele fala sobre o Gross-Lauschensgriff, que foi um monitoramento acústico e visual de residências particulares, que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Alemão, 3 de março de 2004. Olha, caramba, dia 23 de dezembro de 2016 eu botei isso ali. Véspera de Natal, 24 de dezembro de 2016. Eu botei o artigo As Deficiências Constitucionais da Teoria do Bem Jurídico, de Carl Friedrich Stuckenberg, com vários resumos, citando doutrina, jurisprudência em alemão, que ele botou uma decisão do Bundesverfassungsgericht. Cara, muita coisa legal. Véspera de Natal, olha só, Natal, 25 de dezembro de 2016. Eu estava lendo o artigo e botando no meu site, com a indicação para todo mundo, o artigo do Edgardo Dona, professor na Universidade de Buenos Aires, o Fundamento do Direito Penal, uma visão não empírica dos direitos básicos e dos princípios do direito penal, com resumo, citando ali Hoff e Kobar, uma coisa assim que não vai chegar ao Brasil. Quem vai falar, leia um artigo do Edgardo Dona, não vai chegar no Brasil fácil, na graduação, pós, talvez mestrado, doutorado. Um dia depois do Natal, 26 de dezembro de 2016, eu estava no meu site botando um artigo, uma indicação de artigo, Jean-Pierre Matus Acunha, de novo sobre as penas privativas de direito. São realmente uma alternativa às medidas alternativas à prisão? Cara, um dos melhores artigos que eu li. E um dia depois do Natal, eu estava botando lá, mesmo sabendo que não teria muitos leitores disso. Mas por quê? Porque é uma forma de incentivar, é uma forma de... Cara, se ninguém quiser estudar, eu pelo menos estou estudando, estou me forçando a estudar para repassar, para ensinar. E ali você encontra outros artigos, Loic Wacquant, a penalidade neoliberal em ação, uma resposta aos meus críticos, isso daí foi muito bom. Explorando a meta-prisão do Loic Wacquant, ele escreveu isso, eu li e botei o resumo no dia 29 de dezembro de 2016. E ele fala das Supermax, que é a prisão dentro da prisão. O Guantánamo, por exemplo. Então tem o sistema prisional e dentro do sistema prisional tem um sistema mais, digamos, tentando falar de uma forma não vulgar, mas um sistema que ferra mais ainda o sujeito. Então, uma prisão dentro da prisão. E aí, a partir disso, explorando a meta-prisão, o artigo do Loic Wacquant que eu li, dia 29 de dezembro de 2016, eu escrevi o meu artigo As Meta-Prisões, as meta-sanções na execução penal, defendendo a inconstitucionalidade dos crimes de perigo, a inconstitucionalidade das sanções por prática de falta grave. Está lá no meu site, viniciustalon.com. E eu orientei um TCC, um artigo de pós-graduação, fugiu o nome agora da aluna que eu orientei, fugiu, salvo engano, não sei se foi a Eduarda. Eu orientei um artigo sobre isso. Salvo engano, é o primeiro artigo de pós-graduação no Brasil sobre meta-sanções na execução penal. Sanções dentro de uma sanção. Eu orientei a partir de um artigo que eu li para indicar para quem acompanha meu site. Então, cara, você não joga fora o seu conhecimento. Você aproveita, tem que aproveitar o seu conhecimento para tudo. Então, quando eu falo para vocês, poxa, vão atrás dos maiores nesse tema, eu tenho que ir no Loic Wacquant. Eu posso criar a partir dele, como eu criei as meta-sanções, a teoria da meta-sanção, que vai estar no meu livro de execução penal, logo após esse livro de investigação criminal defensiva. A expressão meta-sanções ninguém usava. Então, poxa, a gente aproveita alguém que é muito maior, gigante, que é o Loic Wacquant, para tentar criar algo com uma base, com um fundamento.
E é o que eu tenho sugerido tanto a vocês. Busquem, portanto, beber essa fonte, beber a água dessa fonte maior, dos maiores doutrinadores do mundo. E eu vou citar aqui novamente, eu vou falar aqui pausadamente, se vocês quiserem pesquisar, anotar. Óbvio, Zaffaroni, Roxin, Ben Schunemann, Loic Wacquant, Munhoz Conde, Caiambos, Guinther Jacobs, Manuel Câncio Meliá, que é quem critica, o maior crítico do mundo em relação ao Guinther Jacobs. Grácia Martim, Carmen Gomes Ribeiro, Jesus Maria Silva Sanches, é um cara novo, até consideravelmente novo, tem muita coisa para escrever ainda. Raul Servini, uruguaio, Mercedes Pérez Manzano, Luigi Ferraioli, Luigi Fofani, Fofani com 2 Fs no meio, F-O-F-F-A-N-I, Henrique Gimbernard Ordeig, O-R-D-E-I-G, Enzo Musco, Silvina Bacigalupo e Henrique Bacigalupo. Só citando alguns aqui, então, rapidamente, do mundo. Do Brasil a gente fala todos os dias. Do Brasil, poxa, eu boto foto aí para vocês de livros. Caramba, o de habeas corpus do Toron, os de execução penal do Alexis de Brito, o Rodrigo Duque Estrada Roig, o Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, René Ariel Dotti, Nilo Batista, poxa, Mirabete, quem mais? Luiz Regis Prado, o César Roberto Bittencourt. Pô, tem muitos ainda que dá pra gente falar. Alice Bianchini, o Luiz Greco, estou esquecendo o Luiz Greco e a Laor Leite também. Então tem muitos doutrinadores que vocês devem acompanhar. Como eu falei lá no início, a vida não é só prática, a vida não é você seguir, vou fazer uma petição, vou levar lá, vou fazer uma audiência, vou para casa, vou assinar um contrato, vou receber, vou fazer uma defesa e tal. Paulo César Busato, boa. A vida não é só isso, é você entender também o que tem ali. Você já parou para pensar que quando você atua num processo, é porque tem a chance de alguém pegar uma pena, receber uma pena, ser condenado, receber uma pena. Poxa, o que justifica a pena? O que é a execução penal? Qual é a finalidade da pena? Tem mesmo uma finalidade? Quem fala que tem? Por que fala que tem? Quem fala que não tem? Por que fala que não tem nenhuma finalidade, nem mesmo de ressocialização? E isso daí, você pode achar que não vai te dar nada agora, mas como eu sempre falei para vocês, eu nunca me arrependi de ter estudado. Tudo que eu consegui até hoje, tudo foi exclusivamente por meio do estudo, e tudo que eu consegui foi no direito. Cara, não teve herança, até porque meus pais estão vivos, não são do direito. Meus pais não são pessoas com condições econômicas, não foi por meio de amizade, de parceria, foi ralando ali para tentar conquistar. Eu já falei para vocês várias vezes as dificuldades que eu passei. Não foi por loteria, também não foi nem por conta do concurso público, porque tudo que eu ganhei na Defensoria Pública eu perdi no primeiro ano. O que eu ganhei na Defensoria Pública, trabalhando lá os 3 anos, quando eu fui para Brasília, fui gastando aquilo lá nos primeiros meses, não foi sobrando nada. Eu reconstruí e quando eu não sabia o que fazer, eu parava e estudava. Poxa, não sei o que fazer, o que eu faço agora, onde eu consigo cliente e tal. Meia-noite, 1h da manhã. Não adianta fazer nada, não adianta tentar ligar para alguém, encher o saco e tal. Vou ler, vou estudar, vou escrever, vou fazer alguma coisa. E fui fazendo assim e me descobrindo como escritor. Hoje tem meus livros publicados, vai sair mais um livro agora, vai sair outro de execução penal, não sei se vai dar para sair esse ano. O de investigação criminal defensiva já está saindo. Então,
tudo, docência, no momento que eu não estava conseguindo entrar numa faculdade de volta. Eu dava aula na graduação de uma faculdade, me mudei para Brasília, parei de dar aula por conta da mudança, depois tive um pouco de dificuldade para voltar para alguma faculdade, e eu entrei por vários convites para faculdades, para universidades, Porto Alegre, Canoas, Santa Cruz do Sul, depois fui para universidades de fora também, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Tem até uma que eu divulguei para vocês hoje no Instagram, da UNOESC, uma pós-graduação muito interessante. Cara, tudo isso foi por meio do estudo e da escrita. É estudar e é produzir. É estudar e trabalhar. Nada vai cair do céu. A melhor dica para estudar, já tá tão na moda isso, vou te passar a dica infalível para você fazer isso, vou te passar a dica matadora para você fazer tal coisa, dica garantida para... Cara, já que tá tão na moda isso, a dica infalível, a dica matadora para os estudos é: pega um livro, abre o livro, leia o livro até ficar cansado. Cansou, descanse. Volte e faça tudo de novo. Cansou, descanse. Volte e faça tudo de novo. E vai assim. É a única forma. Não tem método infalível. E vai acontecer alguma coisa. Porque quando você estiver preparado, vai surgir uma oportunidade. É melhor você não ter oportunidade, mas estar preparado, do que você ter várias oportunidades e não estar preparado. Você não vai se arrepender de estudar, como eu não me arrependi. Eu não me arrependi nem do que eu li de direito civil lá atrás na faculdade. Hoje não aplico nada disso, mas eu não me arrependi. Serviu para os propósitos que foram fazendo como se fosse um dominó, uma coisa derruba a outra. Poxa, foi porque eu estudei direito civil que eu entrei na defensoria, foi porque eu entrei na defensoria que eu adquiri prática, foi porque eu adquiri prática que eu me senti pronto para entrar na advocacia, e foi, e hoje eu estou fazendo o que eu faço. Porque lá atrás eu estudei alguma coisa de uma área que eu não atuo agora. Não existe conhecimento jogado fora. O que existe é jogar fora o tempo, deixando de adquirir um conhecimento. Um conhecimento que você adquire hoje vai servir daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, com certeza. Você só vai precisar revisar. É difícil entender imputação objetiva, teoria do domínio do fato, cegueira deliberada. É difícil entender a visão de alguns autores sobre execução penal, pena, uma parte mais filosófica. É difícil? Mas você precisa entender uma vez, depois você precisa só expandir um pouco mais e continuar revisando. Você não vai se arrepender disso. Então, enfim, eu acabei me alongando mais do que eu gostaria. Era aqui apenas uma forma de tentar demonstrar para vocês que os estudos podem mudar a vida de vocês, e principalmente os estudos com profundidade. O Cal Newport, que escreveu o livro Trabalho Focado, ele fala que cada vez mais o trabalho profundo, aquele trabalho focado, não superficial, vai ser mais difícil de encontrar. E você percebe isso, até por imposição das redes sociais. O que eu tenho que publicar, por exemplo, no YouTube, no Instagram, não é o que eu gostaria de publicar. O que eu gostaria de publicar, eu publico no meu site, que aí eu posso escrever quanto eu quiser, no meu curso, que tem vídeo lá de 40, 45 minutos, quando eu acho que tem que falar sobre uma coisa, ou eu faço, sei lá, uma sequência de 20, 30 áudios, como tem lá, sobre um tema, 30 áudios só sobre um tema, ou eu faço um vídeo de 50 minutos, falando sem parar. Por quê? Nas redes sociais, estamos acostumados com a superficialidade. Ou é ostentação, ou é superficialidade. Chegou a um ponto... Eu boto um vídeo de 10 minutos lá no YouTube e tem reclamação. Os comentários ficam para mim lá. Alguns eu nem recebo mais. Cai num spam, numa programação que a gente tem lá. Dependendo da palavra usada, nem chega o comentário. Mas, cara, vídeo de 10 minutos... que a pessoa comenta, muito longo, nem vou ver. Poxa, então as pessoas estão querendo cada vez mais uma coisa rápida. Topam ver, sei lá, 5, 3 episódios, cada um de meia hora, de uma série, mas não topam ler
um pouco, 5 minutos longe do celular, 10 minutos longe do celular, 30 longe do celular, longe de todo mundo, ou ver um vídeo de 10 minutos, 15 minutos. E por isso, por exemplo, como eu acabei de falar, que lá no YouTube eu estou tendo que postar, para ter pessoas vendo, eu tenho que postar vídeos de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Tanto quando eu boto vídeo de 7 minutos, já tem um número menor de pessoas que visualiza. Aqui no Instagram, quando você coloca muito texto, o algoritmo do Instagram nem mostra para as pessoas. Então, se você posta no feed muito texto, ele não mostra para as pessoas. O feed do Instagram lê apenas como algo bom se você postar ali foto. Ah, é só uma figurinha, é só um meme, é só o seu rosto, é só uma paisagem, é um vídeo sem nada escrito. Aí ele mostra para todo mundo. Mas se você botar, como vocês podem conferir no meu Instagram, julgados, uma ementa que tem lá 10 linhas, o Instagram reduz para não mostrar aquilo para ninguém, porque tem muito texto. Nos stories a mesma coisa. E aí a gente acaba tendo que ficar numa superficialidade, apresentando, poxa, uma súmula, e aí um comentário enxuto. Uma decisão, um entendimento do STJ, um comentário enxuto. Porque é isso que funciona nos algoritmos das redes sociais e infelizmente é o que a maioria das pessoas deseja. Então, enfim, por isso que o Cal Newport fala, a superficialidade é a maioria. A maioria vai preferir. Em termos de número, se você quiser mais curtidas, mais comentários, mais visualizações no Instagram, no YouTube, você tem que botar, no caso do Instagram, coisas menores, foto, tem que botar uma frase, nada maior do que isso, e no YouTube tem que botar vídeos pequenos. Só. Se quiser, quantidade, números, visualizações, curtidas. Mas se você quiser profundidade, aí é mais difícil. Porque a profundidade vai estar no livro, em um país em que não temos o hábito da leitura, ou lemos errado. Em um país em que as pessoas acham que, sei lá, ver 2 horas de aula é um sofrimento, mas ver 2 horas de um filme é excelente, prende, esquece até de se alimentar e tal. Então, pensem nisso, somado a tudo que eu falei. Pensem que Cal Newport, no livro Trabalho Focado, fala que a superficialidade domina. É a multidão. Você não vai ver um debate legal, você não vai ver TV Escola bombando, você não vai ver, sei lá, Futura, não vai ver Telecurso 2000 no horário nobre da Globo. Isso não vai funcionar. O que funciona é alguma coisa superficial. E se você fugir da superficialidade, você vai ser um dos poucos ali. Tem uma oportunidade aí. Uma oportunidade em que poucos vão para aquilo que não é superficial, aquilo que é profundo. Se você for assim, se você não for superficial, tiver profundidade, você vai ser lembrado em alguns momentos. Você vai ser um dos poucos e a concorrência é muito pequena. Então, muito obrigado por tudo, pessoal. Excelente noite para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.